Bom dia a todos, nossos seguidores, as nossas seguidoras, e estamos iniciando mais um Cafeína para falar de uma pergunta cada vez mais frequente no noticiário. O recente colapso bancário nos Estados Unidos aumentou as chances de uma recessão no país, meu querido Doni? Salve pessoal, pois é, meu querido Sammy Boy, já faz um tempo que o mercado vem dando alertas de crise à vista, prevendo uma recessão nos Estados Unidos ainda nesse ano. E isso faz muita gente ter calafrios e se lembrar da última grande crise global em 2008. Mas será que a situação atual pode ser tão grave assim? Recessão é a desaceleração da economia por um período mais longo. Tecnicamente, os economistas veem recessão quando há um recuo do PIB, o Produto Interno Bruto, por 2 trimestres seguidos. Alguns dos principais sintomas dessa condição são as diminuições da renda das famílias, do nível do emprego, do consumo, da oferta de crédito e da atividade empresarial. E 2022 não ajudou, com uma coleção de episódios que abalaram os mercados, além de alguns marcos negativos históricos. O S&P 500, por exemplo, um dos principais índices da Bolsa Americana, caiu quase 20% no ano passado. Esse foi o pior resultado desde 2008, justamente ano do colapso do subprime e da crise financeira deflagrada pela quebra do banco de investimento norte-americano Lehman Brothers. Já a Nasdaq, que reúne as maiores empresas de tecnologia com ações listadas nos Estados Unidos, caiu 33,47% no ano. Foi um reflexo da maré ruim que se abateu sobre o setor tech, fazendo ações de gigantes balançarem, como a Tesla, que caiu 69% no ano passado, e a Apple, que caiu 29%. Alguns episódios recentes, agora já em 2023, ampliaram o coro de crise à vista. Um deles é a inflação nos Estados Unidos, que disparou no último ano e, nesse ano, vem desacelerando, mas menos do que muitos gostariam, para dizer que a situação está sob controle. Outro complicador foi a recente série de problemas em bancos nos Estados Unidos. Entre eles, o SVB, Silicon Valley Bank, que alimentava startups e o ecossistema de empresas de criptoativos, mas quebrou e precisou ser salvo pelo governo. A gente até já fez um Cafeína sobre o tema, o card está aí na tela para vocês. Para alguns analistas, a culpa pela situação é do governo americano e do Federal Reserve, o Banco Central americano. O Banco Central do país despejou 3 trilhões de dólares na economia para salvar empresas após a pandemia, isso em 2022. Como os especialistas vêm alertando desde então, essa fartura de dólares correndo soltos por aí cobrou seu preço, inflação. Nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, controlar a inflação é uma das principais responsabilidades do Banco Central. Mas recentemente o Fed não tem sido muito bem sucedido nessa missão. Nos últimos 2 anos, a inflação medida pelo CPI, que é o Consumer Price Index, subiu 4,7% em 2021 e, pior ainda, 8% em 2022. Pode soar ok para o Brasil, mas não para os Estados Unidos. Foi o maior índice de inflação no país em 41 anos, desde 1981. E é um patamar anormal para o padrão dos Estados Unidos e de países desenvolvidos. Para tentar reverter esse cenário, a autoridade monetária americana escolheu uma terapia agressiva, de choque, eu diria. Ampliou os juros em mais de 4 pontos percentuais em um ano. Foi a mais rápida alta de juros desde o início dos anos 80, quando o Federal Reserve também se viu enrolado e ameaçado pelo aumento dos preços. Bom, passados já vários meses de tratamento, a inflação americana tem se mostrado mais resistente que o de costume aos remédios tradicionais. É como se fosse uma bactéria em relação aos antibióticos. Depois de um ano e pouco, esse período todo tão ruim para a inflação, era inevitável que se multiplicassem os dados e as vozes apontando para uma recessão em breve. Em fevereiro, uma pesquisa com economistas mostrou que aumentou a expectativa de uma crise econômica no país. Agora, 6 em cada 10 entrevistados esperam por uma recessão neste ano. 1/3 acha que ela já vem no segundo trimestre e 1/5 espera que venha no terceiro trimestre. Enquanto isso, os efeitos do mal-estar causado pela inflação muito forte, mais juros em alta, se espalham pela chamada economia real. Por exemplo, alguns estados americanos, como a Califórnia e Nova York, estão passando por quedas de até 30% na arrecadação. É que esses estados têm uma grande participação de seus recursos vindos da taxação sobre a renda. E isso
inclui os bônus recebidos por executivos de empresas com ações listadas na bolsa, além de IPOs de novas empresas de tecnologia. O problema para os governadores é que com as diminuições nos bônus e nos IPOs, está faltando dinheiro para pagar as contas. Em Nova York, 22% das receitas públicas vem da indústria de valores mobiliários. Mas os bônus em Wall Street caíram 26% em 2022 na comparação com o ano anterior. Como resultado, o orçamento aprovado pela governadora de Nova York prevê um déficit de 5,7 bilhões de dólares. Já na Califórnia, o problema é ainda mais ligado ao Federal Reserve. Por lá, a arrecadação é super dependente da renda dos 1% mais ricos. E esse topo da pirâmide tem muitos executivos de empresas de tecnologia. Algumas das maiores delas têm sede na Califórnia, caso da Apple, do Google, do Facebook, entre outras, que estão sendo afetadas pelos juros mais altos. Com a queda nos preços das ações do segmento, o número de IPOs caiu 94% em 2022. Isso significa muito menos pagamentos extraordinários para fundadores e funcionários. Aí, como em Hollywood, é tiro e queda. O governador da Califórnia prevê um rombo de quase 23 bilhões de dólares no ano. Para se ter ideia do quão rápido a situação tem piorado, apenas alguns meses antes, o Estado estimava um superávit de 100 bilhões de dólares. Imagine o orçamento um terço menor, porque o mercado foi mal. É exatamente isso que está acontecendo. Os pedidos de falência também vêm crescendo em ritmo forte nos Estados Unidos e atingiram em março o pior patamar desde julho de 2020, quando a pandemia começava a mostrar as garras. Isso também é um reflexo da política monetária. Se os juros sobem, o acesso a crédito fica mais caro e os bancos mais criteriosos. Aí dispara o número de empresas com problemas para pagar as contas. Bom, dada a dominância dos Estados Unidos, você imagina, né? Uma previsão ruim para o país quase sempre significa péssima notícia para o mundo inteiro, incluindo a América Latina e o Brasil. Confirmando o medo de contágio, o economista-chefe do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, já afirmou há algumas semanas que a América Latina pode ter crescimento zero nesse ano, se a crise bancária se espalhar. O dirigente até disse que o BID é otimista sobre a resiliência da região, mas a fala dele meio que sintetizou um sentimento geral. Toda essa história de juros americanos subindo afeta a economia e os investimentos no Brasil de muitas formas. A maior delas é que os ativos daqui, desde ações até títulos públicos, ficam comparativamente menos atraentes. É que mais taxa de juros nos Estados Unidos significa maior retorno nos papéis do Tesouro Americano, que são considerados os mais seguros do mundo. Eles ganham um incentivo a mais. E no sentido oposto, fica menos atraente levar dinheiro para economias emergentes como a nossa. A Bolsa Brasileira perde. O mesmo movimento enche os cofres americanos de dólares, fazendo com que a moeda se valorize ainda mais sobre o real. A cotação sobe por aqui e a nossa dívida em dólar fica mais difícil de pagar. É por essa interconexão que o Banco Central do Brasil afirmou recentemente que uma maior persistência das pressões inflacionárias globais é um dos fatores que podem levar a subir ainda mais os nossos juros, se necessário. Isso foi na ata da mais recente reunião do Copom, que manteve a taxa básica por aqui em 13,75% ao ano. Já deu para perceber que a situação é delicada, com um potencial para afetar nosso dia a dia, nossos empregos, nossos investimentos, mas com o fundo é o buraco que estamos nos metendo. Será que cabem mesmo as comparações que alguns vêm fazendo entre a atual situação e aquela mega crise de 2008? Bora lembrar rapidinho. Aquela crise financeira ficou marcada pela quebra do banco de investimentos Lehman Brothers. Isso em 2008, que foi uma espécie de estouro da bolha e causou uma onda de inadimplência no mercado financeiro. Aquela crise também ficou famosa pelos rombos no subprime, o nome da dívida imobiliária ou hipoteca, com a qual milhões de americanos haviam comprado casa própria nos Estados Unidos nos anos anteriores. Os bancos passaram muitos anos dando crédito sem muito critério, com garantia nas hipotecas e usando esses empréstimos como garantias em novas operações. Perto de 2008 já eram vários os sinais de bolha, como o preço dos imóveis subindo muito, aliás, muito acima do normal. Mas mesmo assim, os bancos seguiram em frente.
Mas uma vez que os americanos, com hipotecas, não conseguiram mais pagar as suas dívidas, veio uma onda de inadimplência que derrubou diversas instituições financeiras de uma vez. Assim que o Lehman Brothers quebrou, a reação foi em cadeia. Toda a economia estava dependente daquela valorização do setor imobiliário. A crise se alastrou para a Europa e o resto do mundo. E ainda traz memórias ruins. Muita gente perdeu casa, emprego, poupança e levou anos para se recuperar. Assim como levou anos também para a economia global retomar os patamares anteriores. Mas olha, embora o cenário atual seja mesmo ruim e tenha chances de se agravar, há diferenças importantes na comparação com 2008. Em primeiro lugar, dessa vez o problema não está em uma fragilidade na cadeia de empréstimos, mas em perdas em investimentos, causadas pelo aumento dos juros em tão pouco tempo. Alguns bancos compraram títulos e operações de longo prazo quando os juros estavam baixos. E agora, com a alta nos juros e a queda no mercado, eles passaram a contabilizar essas perdas nos investimentos. Em alguns casos, como o do SVB, o Silicon Valley Bank, essa contabilização de perdas levou os clientes a correrem para sacar recursos. E isso forçou o banco a vender seus títulos em baixa pelo momento do mercado para tentar dar conta de honrar os depósitos. Mas mesmo nos casos mais recentes, em que os bancos não conseguiram levantar saldo suficiente, nem vendendo os investimentos, o Fed correu para salvar a quebradeira. O Banco Central americano, inclusive, garantiu 100% dos depósitos, muito além da proteção padrão, que é de $250 mil por pessoa. Outra diferença em comparação com 2008 é que boa parte das perdas naquele ano, naquela crise, aconteceram em empresas e operações que tinham pouca ou nenhuma regulação. Agora, a regulação é mais forte e os bancos em apuros têm infraestruturas robustas e acesso a linhas de crédito do Federal Reserve. Isso fortalece, junto ao público, a capacidade de solvência das instituições. Além disso, uma das consequências da crise de 2008 foi justamente um aperto na regulação do sistema financeiro. Como resultado, hoje, os patamares exigidos por lei para os índices de adequação de capital, que medem a relação entre o capital de um banco e o quanto ele pode correr de risco e emprestar dinheiro, são mais altos. Com isso, os bancos têm um colchão maior para os momentos de estresse e os reguladores têm mais autoridade para agir rápido, como o Fed na recente quebra de bancos. Outra diferença importante é que na crise atual, o Fed praticamente tem a chave na mão. Se a coisa piorar, basta parar o aumento de juros ou até cortar os juros. Isso por si só já afrouxaria o nó da gravata que hoje sufoca vários bancos. Mas eles têm que ficar sempre de olho, claro, na inflação que está batendo na porta por lá. E tentando ver o copo meio cheio, ainda há espaço para uma reversão da tendência de crise à vista. Números recentes de emprego nos Estados Unidos, referentes a março, por exemplo, mostraram um ritmo bom de criação de novas vagas. Nem muitas, nem poucas. O ideal, quem sabe, para despressurizar a inflação. Do mais é isso. Não é a mesma coisa da crise de 2008 e temos que tomar cuidado para não fazermos um alarmismo exagerado. Porém, evidentemente, a gente vai ficar de olho no tema, reverberando aqui no Cafeína, no Invest News. E o nosso papel, né, Doni, é explicar em detalhe quais os efeitos na sua vida, nos seus investimentos e como se proteger. Dito isso, giro de notícias. O Reino Unido vai impedir a compra da produtora de videogames Activision Blizzard pela Microsoft. O bloqueio do negócio de $69 bilhões acontece em meio a preocupações com a competição no mercado de streaming. A Microsoft disse que continua totalmente comprometida com a aquisição e que vai apelar da decisão. A Netflix perdeu mais de 1 milhão de usuários na Espanha nos primeiros 3 meses de 2023. O recuo acontece em meio à repressão da gigante de streaming ao compartilhamento de senhas. O dado é do grupo de pesquisa de mercado Kantar. No início de fevereiro, o país se tornou um dos primeiros mercados da Netflix a introduzir uma taxa mensal para usuários que compartilhassem seus detalhes de login. A
fabricante de veículos elétricos chinesa BYD, apoiada por Warren Buffett, se tornou a marca de carros mais vendida da China. No primeiro trimestre, a montadora ultrapassou sua rival alemã, a Volkswagen, no primeiro trimestre, vendendo mais de 440 mil carros no país asiático. A Volkswagen era a marca mais vendida entre as montadoras na China desde pelo menos 2008. Muito bem, notícias giradas. Muito obrigado a você que ficou até o finalzinho do Cafeína, já que está aqui com a gente até agora. Faz um favor, clica aí no like se você gostou desse vídeo e se inscreve no nosso canal, caso você não seja inscrito ou inscrita. Isso é muito importante para a gente e é uma espécie de um reconhecimento do nosso trabalho de toda a nossa equipe e também uma forma de você ficar por dentro dos nossos conteúdos que sempre buscam te ajudar na gestão do seu patrimônio, no seu futuro financeiro, nas decisões que envolvem dinheiro na sua vida. Fechado? Pessoal, muito obrigado, bons investimentos e até o próximo programa. Tchau! Valeu, tchau, tchau.